Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lara Pires, eu sou médica especialista na estética da face e nós vamos conversar hoje um tema muito interessante que eu vou trazer para vocês, que é se a harmonização, a estruturação facial, nós podemos fazer ela toda no mesmo dia ou devemos fazer por etapas? Qual dessas formas é a melhor forma? Como que isso funciona, tá? Então eu vou trazer explicadinho e mostrando casos para que vocês entendam qual que é a melhor forma, se fazer tudo de vez ou se fazer separado, tá? Nós temos vantagens, boa noite, bem-vindos, vamos entrando. Nós temos vantagens tanto na forma em que a gente tem uma abordagem inicial completa, quanto na forma que a gente faz por etapas, tá? Se você conhece alguém que precisa saber dessa live, que precisa entender e tem dúvidas, se vai no médico, vai sair com tudo feito de uma vez, ou se isso tem que ser feito em várias visitas, manda para essa pessoa. Às vezes esse paciente mora fora e quer saber, né? Se vai resolver, se vai fazer de uma vez só, se vai ter que vir várias vezes. E aí a gente vai explicar isso aqui hoje, tá? Eu vou mostrar uma primeira paciente. É uma paciente que foi um caso muito lindo, uma paciente jovem que queria dar um up, assim, na autoestima, que estava se sentindo com algumas queixas sobre o rostinho dela, achando o rostinho meio gordinho, meio arredondado, queria, né, melhorar vários pontos do rosto dela. E ela não morava aqui, gente. Então, assim, nós procuramos uma data para encaixar no cronograma dela, para ela vir. E o que acontece? Para essa paciente em específico, nós fizemos uma abordagem full face. Eu fiz uma abordagem full face ali com cerca de 8 ml para ela já sair com o resultado que ela esperava e poder voltar para casa dela tranquilamente em apenas um encontro. Doutora, qual é o melhor? É melhor fazer tudo de vez ou é melhor fazer aos poucos? Nós temos vantagens e desvantagens. Quando o paciente decide por adotar o meu plano de tratamento no mesmo dia em que aquele plano é feito, tem uma vantagem de já ter um resultado substancial, como nesse caso. Observem como o rosto emagreceu, como a proporção do lábio para o resto do rosto ficou muito mais elegante, como que deu uma elevada nesse terço médio da face. O perfil também, porque o nariz ele estava um pouquinho para baixo, ele deu uma elevada. E de uma forma global, em que a gente não olhando, não sabe direito o que foi feito, a gente repara que embelezou muito. E por que foi melhor para esse caso dessa paciente fazer tudo de vez? Primeiro, era uma paciente já super decidida, ela já tinha me escolhido há muito tempo, ela já estava pesquisando muito, sabendo como que era a recuperação, né, do full face, que algumas coisas incham, que a boquinha incha muito, pode ter alguns hematomas, né, pode ficar um pouquinho irregular, pode haver assimetrias. Então ela já havia preparado tudo, pesquisado tudo e ela estava preparada para a transformação dela. Ela veio de outra cidade, longe, e fez tudo num dia só. E nós temos, quando a gente faz tudo num dia só, um resultado mais robusto de antes e depois. A gente tem um resultado, uma mudança mais robusta, porque a gente fez aquele tratamento completo e nos próximos retornos essa paciente vai precisar de fazer apenas um refinamento. Tratar alguma assimetria, aumentar alguma coisinha, acertar alguma coisinha, né? Porque o produto, quando ele entra no corpo, cada corpo é de um jeito. Ele vai ter que se acomodar. E esse processo de acomodação, ele envolve a absorção do edema, ele envolve diminuição do volume inicial, ele envolve um paciente que tem uma assimetria e o produto se acomodou de um lado, do lado esquerdo, de uma forma do lado direito, e ele pode precisar de retox. Então, se você me pergunta, a depender do perfil do paciente, é indicado para ele uma abordagem full face imediata no primeiro encontro, numa só consulta. Por quê? Traz resultado imediato, traz mudanças mais abrangentes e a pessoa pode retornar no outro dia diretamente para suas atividades de vida diária. Ela pode voltar a trabalhar, ela pode voltar para a escola, ela pode voltar para a academia. Então, tomando os cuidados indicados por mim, né? Em cada paciente a gente passa ali uma lista de cuidados definida. Esse paciente ele pode voltar para a vida normal dele já lindo, maravilhoso. E em que caso não precisa, não deveria, não é recomendado essa abordagem inicial completa no primeiro encontro? Eu vou trazer uma outra paciente para vocês. É o caso. Essa paciente
É uma paciente jovem também. Hoje nós temos pacientes jovens aqui, né, abordando, que tinha um retrognatismo, que é uma posição do queixo bem anteriorizada em relação ao perfil dela, né? Nós observamos um queixo bem para dentro e um queixo até com a presença de uma celulite de queixo, né? Passa uma ideia de uma pessoa introvertida, de uma pessoa tímida, de uma pessoa que não passa aquela confiança. Às vezes ela é uma paciente que tem uma queixa. Se você às vezes tem o queixinho assim pra dentro, pode saber que você vai ter a queixa de ser uma pessoa que não consegue se posicionar tão bem, que não é vista no seu trabalho de uma forma que você se sente. Às vezes você tem uma característica física que não reflete quem você é no espelho. E aí era o caso dessa paciente. E o que ocorre? Quando a gente tem esse retrognatismo em graus altos, como nesse caso, ela tem um queixinho para dentro numa proporção importante, nós não conseguimos fazer tudo no mesmo dia. Por quê? Vou explicar para vocês. Reparem que na foto primeira do antes, o queixinho lá dentro, a boca arredondada, né, um rostinho triste e tal. E no depois, já um queixo bonito, um queixo equilibrado, um natural, deu uma diminuída aí na papada, né? Ficou muito, assim, ela mudou o CPF. Eu vou dizer pra ela que apenas ela vai ter que tirar outra carteira de identidade porque ela mudou o CPF. Mas o que ocorre no caso dessa paciente? Na foto do depois, quando eu examinei ela no retorno, essa não é a última foto dela, ela ainda precisava de mais um pouquinho de retoque no queixo. E por que eu não fiz isso no primeiro dia? Porque na primeira visita a gente fez, né, uma abordagem full face, mas o mento dela, essa região, só couberam 3 ml. Então não cabia mais, não era indicado de forma médica fazer mais ml no queixo dela naquele momento. Porque a pele precisa se acomodar. O suprimento sanguíneo do seu queixo, ele precisa se acomodar com a presença desse novo produto. A sua pele precisa se esticar de uma forma que não seja tão rápida e tão drástica. Porque se for muito rápido, pode formar telangiectasias, vai incomodar mais, vai ter mais assimetria, vai ser mais desconfortável para o paciente. Então, algumas mudanças, elas precisam ser mais progressivas. Eu quero fazer uma analogia para vocês entenderem ao paciente que faz uma retirada da mama quando tem câncer de mama. Ela retira toda a mama e quando ela vai fazer uma reconstrução, ela coloca uma prótese para expandir aquele local, uma prótese menor. Depois de alguns meses, ela troca por uma prótese maior para ir expandindo até ela chegar na prótese definitiva. E eu gosto muito dessa analogia porque traz clareza quando a gente imagina que se eu vou devolver o queixo de uma paciente, imitar uma estrutura óssea nesse nível em que a gente precisa de uma robustez, precisa de, vamos dizer que a gente ganhou com a estruturação facial do mento dela 3 centímetros de mento, de queixo. Então é muita coisa, gente, para o rosto é muita coisa. Então isso precisa ser feito em etapas. Por que é importante eu explicar isso para vocês? Para que a gente entenda que quando você vem no meu consultório e eu faço o seu plano inicial, muito provavelmente, em 90% das vezes, nos seus retornos, você vai precisar de retox. E aí, nesse retorno, eu vou avaliar se tem alguma assimetria, eu vou indicar novos procedimentos e a gente vai seguir esse plano de tratamento, né? Então, mesmo quando a gente faz uma abordagem full face naquele primeiro momento, nós precisamos dar seguimento a esse tratamento e muitas vezes ele vai ser feito em etapas. E é maravilhoso quando a gente faz em etapas, porque a gente tem tempo de se acostumar. Eu quero dizer para vocês que mesmo uma mudança boa, assusta um pouco a gente. Por exemplo, mesmo a pessoa que é pobre e fica rica, ó, do nada todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas é assustador. Então, assim, o processo de se acostumar com uma mudança facial, quando a gente faz ele de forma gradativa, a depender do perfil do paciente e da anatomia do paciente, vai ser uma coisa muito bem indicada. E eu gosto muito. Eu só tenho um parêntese que é o que eu gosto de explicar para os meus pacientes que, ó, hoje eu estou te indicando tanto.
no retorno, a gente vai avaliar se precisa de mais, se precisa de menos, se precisa de associar algum outro procedimento. Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata, gente. E cada corpo é um corpo. Cada corpo, ele reage ao produto de uma forma, ele vai ter uma acomodação diferente. E cada corpo, por exemplo, quando nós olhamos para um paciente, vocês estão vendo a foto, depois de tocar, eu analiso onde que está ali o osso, qual profundidade que eu vou ter que ir com a cânula e qual quantidade de produto que a gente vai ter para ter um resultado visual desejado e esperado. E isso também depende do organismo do paciente. Então, por isso que eu bato na tecla da individualidade e da personalização dos tratamentos. Eu abro a live aqui toda quarta-feira. Essa é a primeira live do ano. Eu estou muito feliz de voltar a ter esse momento aqui com vocês. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que eu bato nessa tecla de que por mais que eu venha esclarecer, trazer casos para você saber se esse caso que está aqui é parecido com o seu, só na consulta que a gente vai examinar e ali no detalhe eu vou dizer qual que é o seu caso. Se o seu caso é uma abordagem fez pra gente fazer no primeiro momento, se o seu caso é pra gente fazer em etapas. E tem um terceiro detalhe, né? Às vezes a paciente também tem uma programação financeira. E não é porque ela não pode fazer o tratamento todo proposto no primeiro encontro que ela não vai iniciar esse tratamento. Por exemplo, essa paciente maravilhosa, que ficou mais maravilhosa ainda, a gente fez essa estruturação do queixo, depois eu propus novas coisas que nós estamos seguindo com o plano de tratamento dela, mas ela já está maravilhosa, ela já teve uma mudança linda no perfil dela, já impacta bastante na vida dela, então não importa que não dá, por vezes, da gente fazer tudo, né? Vou fazer até uma referência bíblica que fala que a cada dia o seu mal. Deus nos dá muito uma tarefa para cada dia. Então, por vezes, nós vamos, num dia só, executar muitas tarefas. E outras vezes, nós vamos fazer apenas uma. E ali, aquela porção cabe para aquele dia. Então, assim, você, junto com seu médico, vai fazer um alinhamento. Você vai escolher o seu médico de confiança para ir nessa jornada de, gente, autocuidado. É uma jornada de autocuidado, de investimento em si mesmo e tem retornos grandes, retorno na autoestima, retorno em qualidade de vida, retorno em voltar a se reconhecer no espelho. Então, quando você escolhe o profissional para seguir com você nessa jornada de autocuidado, cada paciente vai ter um momento diferente. Alguns vão ser momentos de fazer uma mudança maior no primeiro encontro, com refinamentos posteriores, e outros vão ser mudanças pequenas. Cada encontro uma pequena mudança, entendeu? Por quê? Por que isso? Por que tão diferente? Porque o ser humano, ele é muito diferente, ele é muito individual. E na consulta, no exame físico, a gente vê os anseios, a gente descobre e monta o melhor plano de tratamento. E junto com o paciente, define qual vai ser a velocidade desse plano de tratamento, tá? Então, eu queria muito, 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 muito trazer isso para vocês. Para trazer clareza que é tão normal você fazer algo e no retorno eu virar e falar assim, olha, isso tá um pouquinho, eu tô achando isso um pouquinho assimétrico, isso eu tô achando que precisa de um novo retoque, já isso daqui a gente precisa acrescentar um tratamento da tecnologia, porque o que mais a gente está ouvindo falar nesse ano, que é uma recuperação da beleza natural e uma recuperação da beleza que trata todas as camadas da pele, desde a estrutura óssea, a parte de gordura, a parte das camadas da pele, a parte dos músculos, dos ligamentos. Então, nós estamos construindo uma beleza, para que essa beleza seja natural, ela tem que imitar a perda que a gente teve naturalmente ao longo do tempo também. Então, esse tratamento multicamadas, em multiníveis, olhando a composição do que teve de perda ao longo do tempo, é que vai trazer resultados mais naturais. E respeitando também o psicológico, o momento financeiro e o desejo de cada paciente, a logística de cada paciente. Então, não existe, gente, melhor e pior. Um paciente que faz um tratamento completo, ele tem um resultado imediato, ali, maravilhoso. E um paciente que tem resultados ali, que a gente vai fazendo o plano de tratamento aos poucos, ele já tem ganhos lindos. A cada encontro, ele tem um ganho maior, ele vai se acostumando, né? Tem perfil de paciente que gosta de ir sentindo aos poucos, né? Que tem muito receio. Na verdade, eu tenho muitos também pacientes de primeira vez que nunca realizaram nenhum tratamento. Eu me sinto honrada por ser escolhida por eles, porque volta e meia o que eu ouço da boca dos pacientes eu te escolhi porque eu achei natural, eu achei que
teve mudança de fato e achei natural, porque eu tenho muito medo das coisas que eu vejo aí na internet. Então isso me chama muita atenção, né? De ser escolhida por trazer mudança real com naturalidade, né? Você não vira outra pessoa, você vira a melhor versão de você mesma, tá bom? E é isso, estamos agora todas as quartas-feiras, encontros marcados. Esse era o recado que eu tinha pra hoje. Cada novo encontro, cada novo retorno, pode ser que eu precise indicar algo mais para vir ressaltar a sua beleza e trazer a sua melhor versão. E aí, se você souber de alguém que sabe dessa live, se você quiser marcar uma consulta, tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aí no direct, na caixinha acima, que eu respondo, eu tiro dúvidas. E isso é tão legal que tem 3 dias que eu recebi mensagem de uma paciente que também, como eu, tem um bebezinho de 2 anos e tá dizendo que está se organizando, que o sonho dela é passar comigo e pra, né, se tratar, e que ela tá se organizando pra fazer isso. E eu achei tão bonito que ela falou, eu nem sei se eu vou ler essa mensagem. Gente, eu leio todas as mensagens e respondo todas as mensagens, porque o meu compromisso é com o meu paciente, é com o meu público aqui, que pode ainda não ser meu paciente e mais vai ser meu paciente, e também para trazer essa acesso à educação de beleza, você ter acesso à informação médica, uma informação de confiança, para que você conheça mais sobre tratamentos de coisas que talvez sejam dores que você tem e nem sabe que tem como resolver, tá bom? A live fica salva. Quem não conseguiu, pegou só no finalzinho, entrou depois, pode entrar depois para ouvir. Quero agradecer a presença de todos, dizer boa noite, dizer que quarta-feira que vem a gente tem encontro marcado, tá bom?